Atenção! A Carol chegou no Litoral Norte. É isso mesmo, as óticas Carol chegaram ao Litoral Norte. Na Carol você encontra uma grande variedade de armações para o seu óculos de grau e as mais modernas lentes de contato. E não é só isso, na Carol você encontra as melhores marcas de óculos de sol do mercado. Óticas Carol, sempre com grandes novidades e promoções em 2 endereços. Em Tramandaí, na Avenida Emancipação 387 e em Capão da Canoa, na Paraguaçu 2146, Loja 3. Muito bem, estamos de volta para mais um Tendência Prosa e Verso. Hoje com o professor Julião Aybar. Ele é natural de Tapes, mas reside em São Leopoldo. Foi professor do Estado, professor da Unicinos e da Fevale, formado em licenciatura plena em Língua Portuguesa e Literatura. Ele é membro do Centro Literário Leopoldense. E hoje ele está aqui para um Prosa e Verso com a gente. Como é que vai, professor? Muito bem, depois de participar da Feira do Livro de Tramandaí e da Feira do Livro de Imbé, só posso estar bem aqui na beira do mar, o que tu imaginas? É isso aí, o professor Julião reside em São Leopoldo, mas é um veranista aqui do nosso litoral, ativamente participando e dando a sua contribuição, trazendo as suas contribuições literárias às nossas feiras do livro da região, como ele bem falou. E já nesta seara, ainda nós estamos no verão aqui, gravando nos nossos estúdios de verão, de fundo para o mar. Há quanto tempo o senhor frequenta as nossas praias? Há praticamente 40 anos. Desde 88 eu tenho casa aqui, mas antes disso eu já veraneava com reboque barraca e eu ia para aquele camping ali antes de chegar em Tramandaí, à direita. Ali eu ficava e veraneava nas praias de Tramandaí. Depois eu ia para Santa Catarina, mas sempre passava por aqui. Olha só. Professor Julião, o nosso bate-papo é sobre literatura e as suas contribuições riquíssimas, não só à literatura, mas também à nossa língua portuguesa. O senhor, como a gente já comentou, foi professor e lecionou língua portuguesa para os cursos de direito das universidades e vem aí formando pessoas e, mais do que tudo, ensinando-as a escrever, mas a falar e a ouvir. Nós temos aqui o seu primeiro livro, vamos mostrar para a câmera. Escrever bem, ler em voz alta e falar sem inibições. Professor, comenta para a gente um pouco sobre esta sua obra. Esta minha obra teve a intenção de deixar um legado aos universitários. Quando eu me aposentei e anunciei que ia parar de lecionar na Fevale, os alunos se sentiram órfãos pela minha falta na universidade. Então eu prometi para eles que faria um resumo das minhas aulas para deixar como contribuição para quem quisesse continuar o meu trabalho. E foi essa a ideia do livro. O livro não é outra coisa que não as minhas aulas no Centro de Comunicação da Fevale. Professor, nós falávamos em relação ao ensino público aqui, antes de começar o programa, e é uma discussão importante a ser feita, porque na grade comum curricular, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, muitas vezes, e eu também como profissional desta área bato nisso, as pessoas, os profissionais se preocupam muito em cumprir metas que às vezes são cumpridas só artificialmente e em relação à gramática. Mas só isso não basta, isso não é suficiente. Como é que o senhor enxerga isso? Porque os alunos não aprendem a falar, não aprendem a escrever, quiçá interpretar um texto. Quando eu ingressei no magistério já era adulto. Eu já tinha passado por trabalho rural, já tinha passado por metalúrgica, já tinha passado por uma função pública federal no INSS e eu exerci chefia, então fiz muito curso de treinamento de relacionamento intergrupal e aí eu entrei para a sala de aula com toda uma bagagem. E eu sentia durante meus estudos que o aluno não podia falar na sala de aula. E eu entendia isso como uma coisa errada, o aluno deve poder falar. E quando eu ingressei na sala de aula, eu entrei com este espírito de proporcionar que os meus alunos, além de ler e escrever, também falassem. E eu, na escola estadual que eu fui lecionar, foi lá em Novo Hamburgo, era uma escola a mais famosa lá do lugar, e mais reconhecida, e tinha muitos professores da Unicinos, que alguns foram meus professores, inclusive. E eles começaram a me perguntar, o que está fazendo com nossos alunos que agora eles nos perguntam? Antes eles não nos perguntavam.
Digo, olha, eu estou ensinando eles a também falar, não só ler e escrever. E esse trabalho repercutiu tanto que a universidade onde eu me formei me chamou e me ofereceu 7 disciplinas. Eu digo, olha, infelizmente não posso assumir as 7, mas se vocês reduzirem para umas 2, eu teria o maior prazer de lecionar, que é onde eu me formei. Mandaram eu escolher. E aí eu escolhi português para o direito. E o que eu fiz no português para o direito? Revisão gramatical e introdução oratória. Levava eles para o estúdio de TV, ensinava eles a olhar para a câmera, a pegar o microfone, manusear o microfone, a dialogar entre si. Foi um trabalho maravilhoso. E a Fevale descobriu, tinha curso de comunicação lá, também me chamou. E isso a gente pode ver que só acontece quando um profissional sabe dar conta do seu riscado, porque uma instituição de ensino reconhecida como a Fevale, como a Unicinos, poder dizer, professor, escolhe a matéria que o senhor vai lecionar, é resultado de reconhecimento, não é? Realmente foi um comentário que os colegas fizeram lá na Unicinos. Vários deles lecionavam no 25 de julho, lá em Novo Hamburgo, e na Unicinos. Então, isso repercutiu. Alguns tinham filhos nas minhas turmas, né? E isso foi a mola propulsora da minha ascensão a esses cargos. É isso aí, a gente vê que é necessário, porque os alunos, mais do que completarem apostilas, mais do que tentarem obter notas como satisfatórias ou não para sua aprovação, eles precisam ser sujeitos críticos e conscientes do que estão fazendo, porque a gente vê alunos entrarem em sala de aula hoje, eu vivencio isso, com o sim, o não, o básico, não exploram, e as suas contribuições aqui vêm justamente instigar o aluno a ser sujeito e não objeto desse processo de ensino. Com certeza. Se o aluno fala e é repreendido, isso está errado. Na sala de aula o aluno deve poder falar. O que o professor deve fazer não é repreender o aluno que fala, é organizar a fala dos alunos, de sorte que quando um fala, os outros escutem. Assim quando ele está com a palavra. Nas minhas aulas expositivas ninguém dava um pio. Eu não precisava ficar repreendendo o aluno. Simplesmente eles sabiam que a hora que eu estava dando aula, emitindo uma mensagem, eles eram receptores. É o processo de comunicação que está aqui dentro, basta explicar isso para os alunos, eles entendem. É isso aí, e a língua está aqui para ser usada. Não é a língua, o latim, por exemplo, que já é considerada língua morta. A nossa língua está viva, precisamos dos falantes para fazerem uso dela. Sim. E tu imagina, num curso de comunicação, as minhas turmas eram limitadas em 24 alunos no máximo, para que eu pudesse fazer com que eles praticassem bastante na comunicação. Formar jornalista, formar relações públicas, formar publicitário, então eles tinham que praticar bastante. Eu limitava em 24 alunos. Mas cada começo de turma eu pesquisava sobre timidez. Um ou outro não manifestava nenhuma timidez. A maioria, mesmo escolhendo o curso de comunicação, tem um grau de timidez que precisa ser resolvido. E eu resolvia isso na sala de aula. Isso também me ajudou muito a ser reconhecido. Professor, e com certeza o que o senhor nos traz e relata é algo que talvez não haja nem margem de dúvida, porque a gente vê inclusive, claro, aqui com este microfone na mão, eu estou como um amador. A comunicação não é a minha área de formação, mas sabendo que estou aqui, eu preciso também responder com responsabilidade. Sim. E a gente percebe que tem pessoas, inclusive de jornais nacionais e de rede nacional e estadual, que pegam o microfone, repórteres que estão fazendo ligações, links e fazem barbaridades. E isso é resultado do ensino. E passa. Sim. Eu não entendo como é que as televisões não trabalham isso com os seus programadores de programa. Por exemplo, eu digo a Ana Maria Praga, não é? A Ana Maria Braga. Cada 3 palavras, né? Pode observar, cada 3 palavras. E a TV Globo não vê isso, não tem um técnico lá para orientar, para ensinar que isso é uma questão só de controlar a respiração, e acaba os i, às vezes. Aquelas onomatopeias assim, terríveis. Mas o nosso amigo Cláudio está lá na produção e ele está concordando com a gente e rindo bastante, porque é mesmo. Quando a gente pega esse microfone aqui, nós temos que ter responsabilidade e clareza para entregar a informação de forma que o receptor nos compreenda. Sim, com certeza.
Então, esse trabalho aqui aconteceu lá na Fevale o seguinte: eu trabalhava os alunos, né? E quando eles apresentavam um trabalho nas outras disciplinas, e os professores diziam: tu já foi aluno do Julião. Né? Já tinha aquela marca. Pela diferença que fazia que não tinha minhas aulas para os que tinham. E aí aconteceu dos professores me pedir aula, porque os alunos começaram a contar os né e os tá e os dos professores, e eu tive que dar aula para os mestres, doutores lá. Que sinuca de bico, hein? Mas a gente continua a falar sobre língua portuguesa no próximo bloco. Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Estamos de volta para o segundo bloco do Prosa e Verso, aqui com o professor Julião Aybar Tesch. Depois ele me corrige na pronúncia certa. Tesch. Julião Aybar Tesch. Nós falávamos no primeiro bloco sobre comunicação oral, sobre expressão, e a gente vai continuar falando sobre isso. O professor Julião tem algo a mais a nos acrescentar. Só queria acrescentar o seguinte: muitas pessoas têm medo de se dirigir para um público porque acham que tem que falar difícil. E não, a gente tem que falar o quanto mais fácil, mais simples, melhor. O importante é que falar simples não implica em falar errado. A gente pode falar simples e falando corretamente. E é esse estímulo que as pessoas precisam receber para se encorajar a falar para público. Isso é uma visão que eu tenho e que eu trabalhei muito na sala de aula. O aluno não precisa se preocupar que tem que vir aqui falar rebuscado. Não, tem que falar corretamente. Mas quanto mais simples, tu mais comunica. Se tu vai fazer uma comunicação de massa, eu dava o exemplo das músicas do Gilberto Gil, né? Quanta, por exemplo, a música Quanta, não sei se vocês conhecem, ele ganhou o prêmio, o Grammy Internacional com essa música. Nenhuma rádio toca música, porque fala de física quântica, ninguém vai entender. Já o fio de cabelo do meu paletó, do Chitãozinho Chororó, todo mundo toca, vendeu muito mais disco do que a Quanta do Gil. Por quê? Porque fala a língua que as pessoas entendem. É verdade. Então, se quer comunicar, comunica de forma simples. Isso não implica em falar errado. Você pode falar corretamente falando simples. E professor, se a gente entrar por uma vereda do rádio, hoje em dia, eu até acho que o fio de cabelo no meu paletó do Chitãozinho e do Chororó seria bem melhor do que muita coisa que a gente vem ouvindo por aí hoje, o senhor não acha? Com certeza, é uma música lindíssima. Porque inclusive antes havia aí uma certa poesia e uma subjetividade nos termos a serem falados para falar de amor. Hoje a coisa está escrachada. Demais. Tem que haver um limite, assim, eu acho assim, perderam a noção do ridículo. É verdade. Professor, antes de a gente partir para o seu próximo livro, ainda sobre expressão, sobre comunicação, agora deixando a fala, mas para algo que vem em conjunto, os gestos. Que dicas o senhor daria para alguém que vai ouvir o nosso programa, que está ouvindo o nosso programa e que tem uma palestra para dar e que tem uma tese, uma dissertação para apresentar, está nervoso, sobre a postura diante de uma plateia, diante de ouvintes? Que dicas o senhor daria para essa pessoa mandar o seu recado com eficiência e com clareza? A postura, por exemplo, na tribuna. A gente não se apoia na tribuna, tu pode descansar as mãos na tribuna. Se tu te apoia na tribuna, tu já está passando insegurança para a plateia. Então, a postura, a tribuna dita, as pernas retas, né, a cabeça erguida no nível, nem com o nariz muito para cima, nem muito para baixo, no ponto certo. Eu sempre aconselhava os alunos a ir numa porta que não tem rodapé, encostar o calcanhar na porta, as costas e a cabeça na porta. Aquela é a postura correta. Se ele sente
estranho é porque já está entortando. E a gente tem que cuidar muito da nossa coluna cervical. Isso era uma das questões de postura. Quanto à gesticulação, ela tem que se dar entre a linha da cintura e o queixo. Acima fica meio louco, meio avoado, e abaixo a plateia não enxerga. Então tu tem que dosar isso aqui, né, nessa altura. E a gesticulação. E uma coisa muito importante que as pessoas, já vi muita gente aconselhar, não, tu não olha para a plateia, né, tu olha para cima, tu fecha os olhos, tu olha para lá. Não, a gente tem que olhar para a plateia. Quanto mais tu olhar para cada um da tua plateia, tanto mais tu recolhe a sensação que tu está passando para eles. E se tu vê que as pessoas estão gostando daquilo que está dizendo, isso te estimula a dar mais de si. Os artistas costumam dizer assim, que houve uma troca uma troca de energia nas apresentações dele. Não se troca energia com ninguém, é um dar e receber. Tu dá de ti para dar uma informação interessante para a plateia te dá atenção, essa atenção te estimula a dar mais de ti, tu dá mais de ti, a plateia te dá mais atenção. Com certeza. Agora a gente parte, porque este homem é multifacetado. Vai no campo da gramática, da língua portuguesa, da literatura, da expressão, da comunicação. E aí ele vem também se comunicar com a linguagem dos sentimentos, do coração, se comunicando através de versos. Depois daquele livro que nós comentamos, o professor Julião tem Caolha. Caolha é uma coletânea de poemas. Então, nós lemos poesia, na contracapa está. E nós escrevemos poesia também. Professor Julião, o que é que representa a poesia para o senhor? A poesia é um momento de inspiração que a gente tem na vida. E eu tive muitos momentos de inspiração. Comigo acontecia muito no sono que se classifica como ponto alfa do sono. Tu tem aquele sono pesado, que tu está realmente dormindo, tu tem o acordado, que tu está ativo, e tem o sono alfa, que é o pré-sono e o pós-sono, quando tu acorda. Nesse é o momento que você mais tem capacidade de criar. E é nesse momento que eu tinha essa inspiração, então eu sempre tinha do lado da minha cama, no camiseiro, lá um papel e caneta, né, para rascunhar. Vinha a ideia, rascunhava e jogava lá. Quando esse livro aqui saiu a primeira edição, eu fui sozinho com ele para as feiras. E aí eu tinha despesas, né? O livro só dava mal de poucamente para pagar as despesas. Aí eu digo, vou fazer de poesia, já que eu tenho as poesias, muitas publicadas em jornal, muitas publicadas em revista, muitas nas antologias, vou reunir tudo, tirei algumas das gavetas e fiz o livro de poesias e reflexões para acompanhar esse livro científico, para que as minhas despesas de viagem para participar das feiras, porque minha finalidade com os livros não é lucrativa, é dar uma contribuição a mais para a educação. Então esse livro está ajudando. Eu já vendi do livro científico de comunicação 2.200 livros, tudo direto para o leitor. E esse aqui que está acompanhando, saiu junto com a segunda edição, já vendeu 700 livros, não é pouco livro de poesia. Não é pouco não, imagina, só com estes dois nós já temos aí passados de 3.000 exemplares, onde a sua literatura alcançou lares certamente para contribuir com a formação social e emocional das pessoas. E agora falando num ponto muito interessante, o senhor é um escritor atípico, posso assim dizer, mas para o bem, atípico como um adjetivo positivo neste caso, porque o senhor vivencia as feiras de livro de uma forma que outros escritores não a fazem. Alguns escritores colocam seus livros na banca e assim o deixam por lá. O senhor pega os seus livros e vai. As pessoas têm acesso direto com o escritor. Como é que é essa vivência literária? Isso aconteceu também dessa necessidade. Eu imaginava, quando eu produzi o primeiro livro, de colocar para as prefeituras para vender para as bibliotecas de escolas. Cada escola tem um livro. Lá no meu município tem 200 e poucas escolas, não, 20 e poucas escolas. Vão ser 20 e tantos livros para essa prefeitura, 20 e tantos para uma outra. Mas eu fiquei 60 dias na prefeitura do meu município, onde eu pago meus impostos rigorosamente em dia,
conversando e eles me enrolando e acabaram não comprando. E eu, Isso é uma prática comum. Aqui em Tramandaí também eu pago imposto, também fiz uma tentativa. Digo, sabe de uma coisa, se eu quero que meus livros cheguem nas escolas, eu tenho que vender para os professores. E aí essa livraria Noble Book começou lá em São Leopoldo no ano que eu lancei a primeira edição do livro. Primeiro eu coloquei uns livros lá consignados. Não, vai para a prateleira, tu vê, um livro desse vai para uma prateleira onde tem milhares de livros, só com esse lombinho aqui de fora, isso é uma loteria se tu vender um livro. E aí a gente se perde, os escritores regionais acabam se perdendo no universo nacional, internacional, o livro some. Como eu fiz amizade com eles, eles começaram a me convidar para ir junto nas feiras, me dão um espaço, eu ajudo eles. Não temos nenhum contrato, nada, é uma ajuda mútua. Eu ajudo eles e eles me ajudam. Por exemplo, eles não precisam ir dois para uma feira, porque ele tem que ir em banheiro, ele tem que se alimentar e a banca ficaria sozinha. Não, se eu estou lá, eu supro essa necessidade. Com certeza. Eu vendo os livros para eles e tudo bem, sem nenhum problema. Quando eu posso, por exemplo, aqui em Tramandaí, eu hospedei um funcionário da livraria lá em casa. Né? Lá em Gramado também, a minha filha tem lá um apartamento, nós vamos para a Feira do Livro lá, ele não paga hospedagem, vai lá para o apartamento comigo. Então a gente tem uma relação de amizade e de cooperação com o outro. E graças a isso é que eu estou vendendo meus livros, e uma coisa muito boa, eu converso com as pessoas, eu explico esse livro, eu explico esse. Né? Quando chega um casal de namorado, eu tenho 2 poesias aqui, se tu me permite, eu até te leio. Claro. Te leio. Uma nem preciso ler. Este é o momento que eu mais gosto no programa, quando as poesias começam a tomar forma e vêm à tona. Essa aqui eu nem preciso ler. A luz dos teus olhos. Quando vem um casal de namorado, eu dou para ele ler essa aqui para a namorada. Quando olho em teus olhos e sinto o teu olhar, a própria luz se queda iluminada e tudo paira no ar. Eu, extasiado, não vejo mais nada, não sonho mais, não choro, não soluço, nem sequer imploro. Sou guiado, sou magicamente levado por essa bússola à luz dos teus olhos. Ela já fica encantada. Eu digo, não, agora tu vai retribuir para o teu namorado, né? Isso tem preço. Aí a poesia é a seguinte... Aí ela lê para o namorado, tua essência, tu és a essência que eu preciso, sem a qual não vivo. Tu és a essência que eu preciso para cultivar o sorriso. Tu és a essência que eu preciso para ajuizar-te em bom juízo. Tu és a essência que eu preciso para ganhar o paraíso. Tu és a essência que eu preciso e que me regula. Mas para te tomar, só eu sei o modo de usar, que não se encontra em bula. Ela pede para comprar o livro. Eu já vendi 700 livros assim. É, isso aí, eu acho que eu vou adotar este seu estilo. Depois do que o professor Julião acabou de ler aqui, eu acho que neste bloco não há mais o que ser dito. Então a gente vai para um intervalinho e volta já já. Consórcio Becker no litoral, aqui em Tramandaí. Hoje estamos com um grupo de motos, né? Contemplação, 10 contemplação por mês, parcelinha de R$165, né? Uma parcelinha super pequena. Tu consegue isso só no Consórcio Becker, né? 10 contemplação por mês e uma por sorteio. Venha logo, para de andar de ônibus, né? Adquira já sua moto com o Consórcio Becker. Tu entra com o sonho, a Becker entra com a ferramenta para realizar esse sonho. Consórcio Becker aqui no litoral, em Tramandaí, na Fernandes Bastos, número 500. Vem pra cá e adquira já sua moto 0 km. Vem comprar barato, vem pra Becker. Estamos de volta para mais um bloco com o professor Julião. E agora a gente fala sobre a sua mais recente publicação. É assim que se fala. Nós já havíamos falado sobre as contribuições que o professor Julião vem dando à literatura e à língua portuguesa, e agora vem uma exemplar contribuição para nos ensinar a falar. Professor, conta um pouquinho para a gente sobre essa sua mais recente publicação. Este é um pequeno que eu espero que se torne notável, pelo seguinte, é assim que se fala, a comunicação no diálogo dos Silvas. É uma homenagem que eu presto ao sobrenome Silva, que mais tem brasileiros.
Eu sou Silva. É Silva, então estou diante de um Silva aqui. Eu tinha sempre, se eu fizer uma ficção, vou ter um personagem, Silva Silveira da Silva. A ficção não veio, eu fatiei o meu personagem. O Silveira é mediador, o Silva fala errado e o da Silva corrige. Então aparece a frase com a palavra errada, a sílaba errada grifada, e aí o da Silva corrige com a sílaba grifada corrigida. Salta aos olhos. E esses erros mais comuns, como menos, que o pessoal diz menos gente na festa, quando é menos gente na festa. Então são esses errinhos assim, até a metade do livro. Depois, esse livro, a origem dele era uma coluna que eu escrevi para uma revista lá em São Leopoldo durante 6 anos. Quando esgotou os assuntos de erros de fala, eu passei a escrever para dar o que pensar. E aí são textos que envolvem o nosso cotidiano na cidade, no país e no universo. Tem um texto aqui fortíssimo com relação ao planeta Terra. Se nós não cuidarmos do planeta Terra, a nossa civilização está ameaçada. É verdade, com certeza. E a gente vê cada relato aí, situações. Este começo de ano 2019, os 4 elementos já causaram tragédias, né? O ar levando o Boechat, a lama em Brumadinho, a água no Rio de Janeiro, o fogo com os meninos do Flamengo, não é? Isso deve servir como alerta, né? Mas Deus livre. Então eu faço aqui uma evolução do aumento populacional desde lá dos anos 1600 até então. Vinha dobrando e diminuindo o tempo entre uma dobra e outra, vai diminuindo, e aí os últimos 17 anos quase dobrou de novo. Então eu mostro isto e mostro a situação que se encontra o planeta. Agora são as tsunami, os terremotos, os vendavais. Tu viu agora lá um centro urbano na Califórnia, pega fogo, incendeia. Queima tudo, não é aquelas vilinhas que as casinhas são de madeira, não, são dos figurões lá, mansões, tudo queimando. E agora, nesse mesmo lugar, agora, notícia de ontem, está sofrendo com enchente, com enxurrada de água. Então o planeta está, o aquecimento global está aí, e as pessoas não estão se dando conta. É verdade. Professor, agora, enquanto o senhor falava, eu me lembrei de uma belíssima poesia, que é do Beto Guedes, que diz, num dos seus trechos da canção, Terra, és o mais bonito do planeta, tão te maltratando por dinheiro. Eu acho que aquela música é cada vez mais atual. Com certeza, né? Essa questão da mineração aí em Minas Gerais é um fato gritante, né? O que importa é que estão faturando, não importa as consequências, nada disso. E eu fiquei abismado das pessoas morar atrás de uma represa, mas como? Ninguém viu que isso era um temeroso? Era um desastre anunciado. E agora, recentemente, saíram aí anúncios de que a própria Vale já havia feito apontamentos orçando os prejuízos em relação a este acidente. Lá em São Leopoldo nós temos os diques lá, que possibilitou a habitação numa área grande lá, que antes era problemática. Cada vez que dava uma enchente, alagava. Então fizeram os diques e não alaga mais. Agora eu tenho dito que a manutenção dos diques é muito mais importante do que ter feito os diques. Com certeza. Porque os alagamentos começavam devagar, dava tempo das pessoas saírem. Agora, se um dique desses estourar, Deus, vai ser uma catástrofe monumental. É verdade. Mas, professor, vamos agora falar de coisa boa, vamos seguir na literatura, que é este nosso refúgio, este afago destes dias tão duros. Eu anunciei no início do programa que o senhor era membro do Centro Cultural Leopoldense. E vocês agora completaram aí o Jubileu de Prata, 25 anos. E como resultado, uma antologia, uma coletânea que temos aqui nas suas mãos. Com 191 páginas, participação de todos os membros do Centro Literário de São Leopoldo e de alguns da Alvale de Novo Hamburgo, que nós temos um relacionamento que nem vocês aqui em Bé e Tramandaí, nós temos lá com Novo Hamburgo. Com certeza. O relacionamento, a gente participa das antologias deles, eles participam das nossas. E aqui então foi uma festa muito grande, muito bem organizada, valeu a pena. E eu contribuo aqui com 3 textos. Se eu fosse um paparazzo, que está nesse livrinho aqui para dar assim que se fala, e
Eu Quero Ser, que é uma poesia também muito bonita para dizer para a esposa no Dia dos Namorados. Dia de Valentins, aí São Valentim é agora por fevereiro, 14 de fevereiro São Valentim, as pessoas poderiam ter usado aí. Dia dos Namorados, essa poesia aqui faz efeito. E uma assim, inspiração na Feira do Livro do Cassino. Eu estava lá na Feira do Livro e comecei a pensar, meus pés vieram ao mundo em um lugarzinho chamado Brasino, e com eles que percorro meus destinos. Sinto os pés muito injustiçados, embora nos levem em frente, vivem por baixo, inferiorizados. No rosto espelho, cremes e maquiagens, nos pés sapatos, sandália, chinelos, pouco ou nada de massagens. Mereceriam mais nossa atenção, pois suportam nosso peso corporal, calçados ou de pé no chão. Sejam homens ou mulheres, sempre será dos pés a culpa por eventuais chulés. Não gostou? Esquece. Gostou? Cuida bem. Os pés merecem. Que bacana. Este jogo de rimas aí traz humor e é essa a contribuição da literatura para a gente. Professor, a gente já vai se encaminhando, infelizmente, para o final do nosso programa, e eu sei que a gente poderia bater um papo longo aqui por bastante tempo com as suas contribuições, e a gente chega agora para um momento do bate-bola, jogo rápido. É possível que o senhor me nomeie um livro favorito? Olha, um livro favorito eu não consigo te nomear, porque eu sempre gostei dos livros profissionais. E aí, assim, peguei livros como Confissões de um Homem de Propaganda. É um cara que era cozinheiro no hotel e se tornou o maior publicitário do mundo, Mr. Hoje Vai. Então, este foi um livro que me ensinou bastante. E contrapondo com esse livro que eu aprendi, o que ele diz lá no livro, a essência da mensagem? Para se subir na vida tem que dar duro. É dando duro que se sobe na vida. E um outro livro que trata da hierarquia. Todo mundo é incompetente, inclusive você. Esse livro ensina a escala hierárquica. E ele diz que todos nós temos uma tendência de subir na hierarquia até alcançarmos o nosso nível de incompetência. Mas ele diz uma coisa muito interessante lá: não fique de pé se você puder sentar. Quer dizer, te oferece um cargo, velho, ocupa, não perde tempo. E foi isso que eu fiz na minha vida. E me diga, um escritor favorito? Olha, dos poetas, Mário Quintana. Mário Quintana é o meu também. O que é que representa a literatura para o senhor? Representa bastante uma forma de te perceber a si próprio e de perceber o teu semelhante e de dar uma contribuição para a sociedade. Eu, por exemplo, aqui nesse livro eu tenho um pensamento que é: quem sabe se dar por amor, merece receber sem pedir por favor. Eu me sinto uma pessoa que sei me dar por amor. Isso que eu estou fazendo é para me dar por amor. Com certeza. Professor, o Prosa e Verso se engrandece diante da sua participação, assim como tenho certeza do engrandecimento intelectual, moral, emocional de muitas pessoas que têm o contato e a oportunidade de ler os seus livros. E, de antemão, em nome de todos os seus leitores, eu lhe agradeço a participação aqui no programa e, como leitor, também as suas contribuições à literatura. Eu vou me despedindo por aqui, mas nós temos um combinado. O professor Julião vai acabar o programa recitando mais um poema. Então, agradeço a vocês, nossos amigos ouvintes, telespectadores, internautas, pela companhia de sempre aqui no Prosa e Verso. Professor Julião, poema. E eu pergunto para o cameraman se pode ser de pé. Pode me passar os livros. Solo gaúcho. Não há solo no mundo sedimentado como o nosso. Tem mar com lagoas por perto, campos e matas nativas, rochedos e desertos, planícies e planaltos. Mas onde quer que haja um só vivente, tem um coração aberto, batendo por nossa gente. Todos aqui chegados aprovam nosso jeito de ser, aquerenciado aos pagos, querem aqui continuar a viver. Somos por natureza acolhedores, corajosos,
bravos, lutadores, jamais seremos escravos, mas se necessário, tutores. Obrigado.